Para hoje viajar pelo inferno de Dante com um segredo além do jardim. Está pronto para conhecer as trevas de verdade? Tá, pra você que caiu aqui de paraquedas, né? Segredos Além do Jardim acompanham dois irmãos em uma jornada por um mundo que é literalmente chamado de desconhecido. Ocorrem várias coisas estranhas, eles são perseguidos por uma besta demoníaca ali que tem chifres e tem olhos brilhantes. No caso de Inferno de Dante, a gente acompanha a jornada de Dante Alighieri, acompanhado pelo Virgílio, através do inferno, que é dividido em 9 partes. Depois de sair do inferno, ele acaba começando sua jornada pelo purgatório, que é dividido em 7 terraços, que seria uma montanha. Dito isso, agora vamos começar. Começando pelos personagens, né? Em Segredos Além do Jardim, a gente tem o Urt e o Greg. A história começa com eles perdidos em uma floresta, sem saber onde estão e tentando voltar para casa. E é muito parecido com o começo de Inferno de Dante. Só que no caso do Dante, ele tá sozinho ali numa floresta escura, também sem saber onde tá e sem saber para onde ele vai. Aí o Dante acaba encontrando algumas criaturas até que ele se encontra com o seu guia espiritual, que é o Virgílio, que é um poeta romano. E no caso até mesmo a aparência e a personalidade dos personagens são um tanto quanto parecidas, principalmente os protagonistas, o Urt e o Dante. Se você vê a imagem do Dante Alighieri e você assistir depois Segredos Além do Jardim, é impossível você não comparar ele com o Urt. Os dois usam um sobretudo, no caso o Urt usa meio que uma capa, na verdade, né? Já o Dante usa meio que uma roupa de sobretudo mesmo, vermelhona. Os dois usam chapéus pontudos, só que no caso do Dante é caído para trás, e no caso do Urt é para cima, o que faz ele parecer com um gnomo ou com um doente. Os dois chapéus são vermelhos. E a personalidade dos dois também é parecida. Os dois são meio que poetas, os dois gostam de ler, gostam de escrever, e têm dificuldades de se declarar romanticamente para as mulheres que eles gostam. No caso do Urt, ele acaba fazendo uma fita e depois literalmente quase morre tentando impedir que a mulher que ele gosta veja essa fita. No caso do Dante, ele literalmente escreve um poema em que ele passa pelo inferno para mostrar o quanto ele vê a sua amada distante dele, que é a Beatriz. O Dante acaba viajando pelo inferno e pelo purgatório junto com o poeta Virgílio. No caso do Urt, ele passa por toda a jornada com o Greg. E apesar de o Greg ser uma criança e o Virgílio ser um fantasma de um adulto que já morreu, o Greg também tem algumas características meio de poetas, como por exemplo a sua habilidade com música, como por exemplo quando ele canta aquela música lá e batatas com melado. Mas tem uma diferença aqui que é o seguinte: a jornada inteira do Urt é com o Greg, já a jornada inteira do Dante não é com o Virgílio, e passa o inferno inteiro com o Virgílio, grande parte do purgatório também com o Virgílio, só que a jornada final, que é lá no paraíso, é com a Beatriz, não com o poeta romano. E por falar em Beatriz, a gente tem uma também em Segredos Além do Jardim, que começa com ela na sua forma de pássaro. Não tem muito a ver, na verdade, com a Beatriz do Inferno de Dante, né? Porque, até onde eu saiba, a Beatriz lá nunca virou um pássaro. E também ela só aparece no final do Purgatório e durante todo o Paraíso. No resto, ela é apenas citada pelo Virgílio como sendo a mestra dele que mandou ele lá para ajudar o Dante. Mas tem que ser sincero, porque depois, lá no final de Segredos Além do Jardim, a Beatriz aparece na sua forma humana, usando um vestidinho bonitinho lá, que lembra muito a Beatriz em uma arte da Divina Comédia. Agora vamos falar do antagonista principal, né? Ou melhor, vilão mesmo, né? Segredos Além do Jardim, que é a besta, ou em português, a fera. Que muitos falam que seria claramente inspirado no Lúcifer, né? Porque ele tem um chifre, e ele é do mal, e ele aparece na sombra. Só que assim, apesar de ter algumas ligações aí com Lúcifer da Divina Comédia, na verdade tem uma outra história que lembra muito mais a besta, que no caso é a do Rei Elfo, de um poema ou de uma canção chamada Der Gonic. Nessa canção aí alemã, tem um pai e um filho que estão fugindo por uma floresta montados em um cavalo, e durante toda essa jornada, o garoto ali acaba sendo tentado pelo chamado Rei Elfo, que tenta persuadir ele a abandonar o seu pai e seguir junto com ele. O garoto tenta avisar o pai não dá muita atenção, até que o Rei Elfo acaba se irritando com o garoto e parte pra, né, ação física mesmo. Aí o pai acaba percebendo, acelera lá, e quando eles chegam em casa, o garoto já está morto. Ele tinha ido com o Rei Elfo, que é muito parecido com a besta, porque a besta também tenta persuadir, né, as crianças ali, as pessoas ali no desconhecido. E até mesmo no primeiro episódio, o lenhador fala sobre como seria a fera, né, que ela canta como os reis, ela fala de uma maneira poética, né, e no caso do Rei Elfo, ele canta mesmo, muito parecido com essa descrição aí do lenhador. Ela espreita como a noite. Ela canta como os 4 ventos. Ela é o fim da esperança. Mas ainda assim, como eu disse, né, tem algumas coisas na fera que lembram de fato Lúcifer. Como, por exemplo, a fera precisar das almas para alimentar o lampião. E no caso, o Lúcifer lá na Divina Comédia, ele se alimenta das almas dos pecadores. Além também do Lúcifer, no caso, ter 3 rostos, né, e a fera ser o emaranhado de rostos, como a gente vê no episódio final. Pare!
Aí, se os personagens lembram personagens da Divina Comédia, então o desconhecido local ali seria inspirado também no local da Divina Comédia, certo? Ou tô errado? Tô certo, né? E muita gente fala que seria inferno, mas eu aqui, acho que lembra muito mais o purgatório. Porque os personagens ali, dos Segredos Além do Jardim, parecem muito mais estar experienciando, expurgando seus pecados do que sendo propriamente punidos. Eu acho que a punição seria muito mais ser devorado ali pela besta. Eu estou falando besta aqui ao invés de fera, porque no caso em inglês eles chamam de beast, né? Aí eu fiquei com isso daí na cabeça. E só uma correção que eu vejo muita gente, inclusive o próprio Trey lá no vídeo dele, acaba falando que o inferno de Dante seria 10 círculos. Só que na verdade são 9. É porque ele considera a cidade de Dis como um círculo à parte, só que na verdade ele faz parte do 6º círculo. Então são 9 mesmo. E tanto o purgatório, quanto o desconhecido, quanto o inferno também parecem ser personalizados de acordo com a vida que cada personagem teve na Terra. Por exemplo, se uma pessoa for muito mão de vaca, ela vai ficar uma parte do purgatório, uma parte do inferno, uma parte desconhecida. Caso ele tenha sido uma pessoa que se entregou muita luxúria, vai ficar em outra parte. No inferno de Dante, essas partes são chamadas de círculos, no purgatório de terraços e nos Segredos Além do Jardim, de episódios. Na Divina Comédia, por onde o Dante passa, ele vai interagindo e ajudando até certas almas. E o Wirt e o Grady fazem a mesma coisa em Segredos Além do Jardim. Pela mata. Antílope, Guggenheim, Albert, Salame, Saltiton, Risonho, Thomas, Pandeiros... Bem, o primeiro episódio, que é o do velho moinho de grãos, começa exatamente como começa a Divina Comédia. Os dois irmãos estão ali, em uma floresta escura, sem saber para onde vão, e acabam encontrando o Senhor Leador, meio que um guardião local ali. Lá na casa dele, eles acabam encontrando também uma fera que está possuída por aquelas tartarugas pretas lá, que acabou comendo uma. A fera ataca os dois irmãos e eles conseguem arrancar essa tartaruga de dentro da fera, que acaba virando um cachorrinho. O episódio acaba com o lenhador falando que aquele bicho ali, que eles achavam que era fera, não tinha nada a ver. No caso do Inferno de Dante, como eu disse pra vocês, o Dante também começa em uma floresta perdida, também acaba enfrentando uma fera de certo modo, só que ele acaba fugindo dela, que no caso seria um leopardo ou um leão. Depois acaba encontrando o Virgílio. Só que tem um detalhe, tá? Essa parte aqui do Divina Comédia não ocorre no inferno, ocorre fora dele. Só depois ali que o Virgílio e o Dante acabam entrando no inferno através do portal que tem a famosa frase, né? Quem aqui entrais, abandonais toda a esperança. No caso do Purgatório de Dante também pode ser comparado com esse episódio, porque assim como os meninos aqui acabam encontrando o Senhor Leador, lá no Purgatório, assim que o Virgílio e o Dante saem do inferno, eles acabam encontrando o Catão de Útica, que é o guardião do purgatório, que inclusive pede para eles para que se limpassem e se lembrassem das coisas do inferno para começarem a jornada no purgatório. Ou seja, que eles expurgassem. Assim como os garotos aqui fazem com o cachorro, né? Expurgam ele, limpam ele daquela tartaruga, fazendo ele voltar ao normal. Eu vou pra Pottsfield. Vamos pra Pottsfield. Vem, mas e o favor? Eu penso no meu desejo depois. No segundo episódio, o Wirt e Greg já com a Beatrice vão até Pottsfield, um local onde tem algumas coisas estranhas ocorrendo, onde, por exemplo, os mortos voltam à vida depois de um tempo, se vestem de abóbora e ficam celebrando e esperando pela vinda da colheita. E esperando é um detalhe muito importante aqui. Bem, essas abóboras são lideradas pelo Enoch, que é um ser gigantesco ali, que parece feito de palha, não sei o que é o corpo dele ali, e tem uma cabeça de abóbora também, que inclusive serve de juiz também, porque ele acaba julgando o Wirt, Greg e Beatrice por eles terem pisado em abóbora. Comparando com o inferno em si, dá pra dizer que Pottsfield seria o limbo. O limbo lá no inferno de Dante seria um local onde ficam aquelas pessoas que nasceram antes de Jesus. E por nascerem antes de Jesus, não teria como acreditarem nele, então eles ficam ali. Um local que não tem exatamente nenhum tipo de punição. As almas só ficam esperando. Inclusive, algumas delas acabaram sendo salvas por Jesus, que acabou indo até o inferno depois que ele nasceu, e tirou alguns profetas, alguns personagens muito importantes da Bíblia que estavam ali no limbo. Dá pra comparar também o Enoch ali, a abóbora líder, como sendo também o rei Minos. Porque assim como o rei Minos julga as almas para ver o círculo que elas iriam, o círculo de punição ali do inferno, o Enoch também acaba julgando o Wirt e o Greg. Só que lá no Purgatório de Dante, a gente tem a encosta, que seria a primeira parte do purgatório. Nessa encosta, as almas chegam e elas têm que esperar o mesmo tempo que elas acabaram pecando lá na Terra, só que 30 vezes maior. Quando esse tempo acabar, elas podem começar a escalar o purgatório. O que, de certo modo, é muito parecido com o que os personagens ali de Pottsfield fazem. Eles morrem e esperam até o momento de voltar de novo, se vestem de abóbora e também esperam a colheita. Por isso que eu acho muito parecido. Nós dois não
devíamos... Greg não quer ser mais parecido com seu irmão, sempre obedecendo às ordens. O terceiro episódio é o episódio da escola, que acontece basicamente porque a Beatrice acabou ferindo o orgulho ali do Wirt, falando que ele era facilmente influenciável. Aí nisso o Wirt acaba entrando em uma escola e fazendo basicamente tudo que a professora pede pra ele, só pra irritar a Beatrice. Inclusive ele acaba ficando até mesmo de castigo. Nessa escola aí, a gente tem a professora que toda hora tá reclamando que tá falta que ela sente do marido dela, que abandonou ela, que não sei o que, e acaba até mesmo esquecendo de dar a aula ali para os seus alunos, que são animais. Depois disso eles vão ali na hora do almoço e ninguém quer comer porque a batata tá sem gosto, até que o Greg faz a musiquinha dele de batata comer lá. Uma das coisas que acontece também, tem um gorila ali no meio do episódio, mas basicamente o mais importante é isso daqui. E se a gente for comparar, a gente pode comparar no caso do inferno como sendo o círculo da luxúria. Principalmente por causa da professora que está basicamente doente de amor ali, por causa do que o marido dela teria feito com ela. Falo teria porque depois a gente descobre que não foi exatamente do jeito que ela pensou. Agora, se a gente for para o purgatório, a gente pode comparar com o primeiro terraço, que é o terraço dos orgulhosos, onde as almas ali têm que carregar uma pedra que faça com que elas olhem para baixo, que é o oposto do que elas fizeram durante a vida, e ficaram sempre com o nariz empinado. Eu falo que a gente pode comparar com esse terraço, porque basicamente, como eu falei para vocês, todo episódio acontece porque o Wirt tá com o orgulho ferido. Depois também na hora do almoço, toda a situação é resolvida pela humildade da música do Greg, inclusive no fim também, acaba tendo essa musiquinha. Porque segundo o próprio Dante, os orgulhosos só podem ser curados através da humildade. Eu achei um pato. Você sabe tirar ovo de um pato? Eu tô com fome. No quarto episódio, nossos heróis, e aqui eu falei como se eu fosse um narrador de Pokémon, né? Mas enfim, os personagens ali acabam encontrando uma taverna no meio da chuva. Quando eles entram nessa taverna, a porta tá sendo segurada por um cachorro, que é muito interessante esse detalhe, inclusive. E ali dentro, a Beatriz acaba sendo expulsa, porque, segundo a mulher ali, pássaros azuis dariam um azar. Aí ela vai embora. E ali o Wirt acaba descobrindo que cada uma das pessoas naquela taverna tem uma função específica. Eles nem mesmo têm nomes direito, eles são chamados através das funções que eles exercem, tipo açougueiro, padeiro, jogo dos brinquedos, esse tipo de coisa. E quando perguntam para o Wirt, tentam resumir ele a uma função também, chamando ele de peregrino, poeta, diamante, praticamente esquecendo do nome dele também. Só que em um certo momento eles escutam um barulho lá fora, vão ver o que está acontecendo e veem a Beatriz caída na frente do lenhador, que está com o machado na mão. Aí o Wirt pensa que o lenhador é a fera, né, que ele estaria mentindo para eles, e foge dali. E inclusive a gente vê pela primeira vez a fera nesse episódio. Bem, se a gente for comparar com o Inferno de Dante, dá pra dizer que no caso esse seria o Círculo da Gula. Inclusive nesse círculo a gente tem o Cão Cérbero, que é um cão de 3 cabeças, que é o guardião do portão do Hades. Assim como esse cachorro aí da taverna é o guardião da taverna. E assim como nesse episódio, no Círculo da Gula também está sempre chovendo, inclusive chovendo granizo. Se a gente for para o purgatório, dá pra gente comparar com o terraço da inveja. Nesse terraço, as pessoas têm seus olhos costurados e elas sempre dependem uns dos outros. Caso elas queiram agir individualmente, elas podem acabar caindo dali. Inclusive, nesse episódio, as pessoas estão de certo modo cegas, né? Porque, como eu disse para vocês, elas chamam as pessoas basicamente através das funções que ela tem e tentam até mesmo colocar isso no próprio Wirt. E a desconfiança acaba reinando aí também. Assim como o Wirt acaba fechando os olhos para o que de fato seria a fera, né, pensando que o lenhador seria ela, a Beatrice também tenta agir sozinha e acaba se ferrando. Ela acaba batendo a cabeça ali na árvore e caindo desmaiada. Sim, chá é o meu produto. Chá saudável do Quincy Endicott. A gente acaba conhecendo o Quincy Endicott, e também a mansão dele, que é gigantesca. E assim, claramente dá pra gente ligar aqui, já com o Círculo da Ganância, mas também com o Terraço da Ira. No caso do Círculo da Ganância do Inferno de Dante, dá pra fazer uma ligação muito fácil aqui, né? O Quincy é um cara extremamente rico, rico no nível até de não saber exatamente o tamanho da sua mansão, também no nível de ficar maluco achando que tem um fantasma tentando roubar o tesouro dele. Lá no Círculo da Ganância do Inferno de Dante, as almas têm que ficar carregando um peso. No caso, o peso aqui no episódio seria, no caso, o Quincy ficar tão rico que ele fica se isolando e fica maluco. Já indo para o purgatório de Dante, lá no terraço da ira, as almas ficam dentro de uma névoa. E o Quincy aqui tá com uma névoa mental, né? Ele não consegue ver que, na verdade, o fantasma é o amor da vida dele, a vizinha dele. E chega até mesmo ficar tão irritado com esse fantasma aí que ele quase comete um erro fatal ali no final do episódio, né? Mostrando a famosa cegueira pela raiva.
E o próximo episódio é o episódio dos sapos, onde o Wirt, o Greg e também a Beatrice, junto com o senhor presidente, viajam em um barco cheio de sapos ricos, e eles têm que fazer uma canção ali para agradar os sapos e não serem expulsos. Depois disso, eles acabam em um lamaçal também, onde o Wirt acaba falando ali para Beatrice sobre a Sarah, sobre a situação dele. Ela tenta convencer ele a ficar ali, porque ela mesma já tinha decidido de levá-los até a Adelaide. Porque no caso a Beatrice entregaria as crianças para a Adelaide em troca de uma tesoura para ela acabar com sua maldição e voltar ela e a sua família à sua forma humana. Nesse episódio aí tem uma referência claríssima ao Inferno de Dante, porque no caso, assim como o Wirt e o Greg estão viajando em um barco, lá do Círculo da Ira, o Dante também viaja no barco com o Virgílio. Inclusive as almas ali naquele rio em que o Dante está viajando, também parece que estão em um tipo de lamaçal. Entretanto, também dá para encaixar esse episódio no terraço da Assédia lá do Purgatório de Dante. A Assédia, no caso, ao contrário do que muita gente pensa, não é exatamente preguiça, mas na verdade a preguiça da própria alma, como se a pessoa perdesse um propósito de vida. Como no caso acontece com a Beatrice nesse episódio, quando ela desiste do seu propósito de levar as crianças até a Adelaide. E depois acontece novamente com ela, quando no final do episódio o Wirt e o Greg percebem o que a Beatrice estava querendo fazer e acabam deixando ela para trás, sem nenhum caminho para ela seguir. Que bom que chegou, tia. Lorna, minha querida menina. E no próximo episódio, que se chama Badalar da Sineta, uma coisa assim, é apresentado pra gente a Lorna, que fica presa em uma casa ali pela sua tia, que ela chama de tia Sussurro, e tenta evitar que ela saia de casa e tenta sempre ocupar a mente dela, dando afazeres da casa pra ela. Só que aí o Wirt e o Greg aparecem, e eles acabam tendo medo ali da tia Sussurro, porque a Lorna fala pra eles se esconderem. E de fato, assim, vamos ser sinceros aqui, que a tia Sussurro não tem uma aparência muito agradável, né? Realmente parecia que ela devorava crianças. Só que ao decorrer do episódio a gente acaba descobrindo que na verdade não é que a tia Sussurro tava prendendo a Lorna ali na casa, mas é que na verdade ela tava protegendo as outras pessoas da Lorna. Porque se ela não ocupasse a mente dela, poderia ser que o espírito que estava dentro dela aparecesse, como acaba aparecendo ao decorrer do episódio. Bem, de toda forma, esse episódio dá pra gente encaixar tanto no círculo da heresia do Inferno de Dante, como também no terraço da ganância do Purgatório de Dante. Bem, no caso da heresia, caso você não saiba o que é basicamente aquela pessoa que nega a imortalidade da alma ou que acredita em verdades. E um exemplo claro disso do que aconteceu, por exemplo, na Inquisição, eram as bruxas, que acabavam sendo queimadas na fogueira. E vamos ser sinceros aqui que tem várias referências de bruxas nesse episódio, como por exemplo as velas, a casa da tia Sussurro e a própria tia Sussurro, que claramente é uma bruxa, ou pelo menos parece muito ser uma. No caso do terraço da ganância, é por causa da ganância da própria tia Sussurro, que tentava manter a Lorna sempre muito perto dela, usando a desculpa de que estava protegendo a Lorna e também as outras pessoas. Porque, por exemplo, lá no final do episódio, apesar da Lorna ter sido libertada desse espírito, a tia Sussurro acaba chorando ali, falando que a Lorna não vai mais precisar dela, ou seja, ela gostava de ter a Lorna perto dela e gostava de acabar prendendo ela ali naquela casa, sendo sim bastante egoísta e bastante gananciosa. Agora que está curada, não precisa da velha tia feitiço para cuidar de você. Ah, titia, não. No próximo episódio, Bebês na Mata, a gente tem o Wirt basicamente desistindo de voltar para casa e quase, né? Rio de Vala, e o Greg assumindo o protagonismo ali e no final do episódio basicamente se entregando pelo seu irmão. Bem, esse episódio aqui a gente tem referências ao Círculo da Violência e também ao Terraço da Gola. No caso do Círculo da Violência lá no Inferno de Dante é dividido em 3 giros. O primeiro giro é a violência contra o próximo, o segundo giro é a violência contra si mesmo, e vocês sabem do que eu tô falando aqui, e o terceiro é a violência contra Deus e contra a natureza e contra a arte. No caso aqui, o segundo giro se encaixa bastante. No caso, o Wirt ele desiste de voltar para casa e acaba se entregando ao desconhecido e quase virando uma árvore. Inclusive, nesse Círculo do Inferno de Dante, as pessoas ali que fizeram violências contra si mesmo viram árvores bizarras, muito parecidas com o que aparece em Segredos Além do Jardim. Mas se tratando do Círculo da Gula, quando a gente vai ali para a parte do Greg no episódio, ele acaba indo para a Cidade das Nuvens, que é basicamente um banquete visual, né? Tem tudo que uma criança adora, coisas bonitinhas e fofinhas. Além de que, nessa parte do terraço, o Dante também vê árvores crescendo para todo lugar. Só que essas árvores acabam levando os frutos, que são muito cheirosos, muito deliciosos, para cima, não deixando eles ao alcance das pessoas. E a gente vê nesse episódio também a árvore crescendo ali ao redor do próprio Wirt. Entrando no desconhecido.
E no episódio Entrando no Desconhecido, a gente sai um pouquinho ali do negócio mais fantasioso e volta pra realidade pra entender o que aconteceu. Nesse episódio a gente tem o Wirt se fantasiando de gnomo, como ele tá aqui atrás, meio fingindo ser quem ele não é. E também a gente tem a fita de declaração dele para a Sarah, que acaba indo até a Sarah sem que ele queira, muito por causa do Greg também, e a gente acompanha toda a história dele tentando evitar que a Sarah veja essa fita, e depois ele descobrindo que o Jason Feuerberger chamou a Sarah pra sair, aí ele segue os dois, porque ele acha que a Sarah vai escutar essa fita de declaração dele junto com o Jason, e os dois vão rir. Eles acabam indo até o cemitério, onde a Sarah tá com o Jason lá, eles acabam sendo descobertos, só que depois chega a polícia, e eles tentam escapar da polícia, escalando do muro lá, e nisso eles acabam caindo em um rio, em um lago ali, onde quase morrem, e aí eles acabam entrando num desconhecido por causa disso. Esse episódio dá pra gente encaixar no ciclo da fraude lá do Inferno de Dante, porque basicamente, né, o Wirt tenta o episódio inteiro fingir que ele não é, primeiro se vestindo de gnomo, depois tentando fingir que ele não gosta da Sarah, que ele não liga pra isso, que ele não quer se declarar. Só que a gente também tem o 7º terraço de Dante, que é o último antes do paraíso terrestre, que é o terraço da luxúria, que eu acho que nem quis explicar exatamente por que se encaixa aqui, mas tem um detalhe muito legal nesse terraço, que para as almas se purificarem, elas têm que passar por um muro de fogo. E o que acontece com o Wirt e o Greg antes de ele entrar no desconhecido ali no final do episódio? Eles pulam exatamente um muro. Trouxe o favo de ouro para mim. Isso serve? Isso é um favo de mel. Favo de mel dourado. Penúltimo episódio, chamado de O Desconhecido, o Wirt acaba enfrentando a fera, depois eles voltam ao mundo real, e o Wirt consegue finalmente se encontrar com a Sarah e até criar coragens para se declarar para ela. E também a Beatriz acaba conseguindo tirar a maldição de pássaros dela e da sua família. Toda a batalha ali em torno da fera, digamos assim, a batalha intelectual, acabou ocorrendo em um ambiente gelado, como vocês estão vendo aqui atrás, que é exatamente a maneira que é descrito o Cosset, que é o local onde o Lúcifer fica lá no Inferno de Dante. Inclusive, o Lúcifer, ele é descrito como estando daqui para baixo, né, da cintura para baixo, preso ali no gelo. E depois disso, o Dante e o Virgílio acabam subindo em cima das costas do Lúcifer, que acaba levando eles para fora lá do inferno e pro começo do purgatório. Só que aqui no caso do Segredos Além do Jardim, quem na verdade enfrenta a fera é o lenhador, que acaba descobrindo que a fera tinha mentido para ele sobre a alma de sua filha estar ali no lampião, que a única coisa que ele estava fazendo na verdade, quando ele colocava a madeira ali dentro, era manter a alma da fera viva. E quando ele descobre isso, a fera vai de vala. Inclusive é nessa parte também que a gente vê a verdadeira forma da fera, né? Parece que tem vários rostos ali nela. Só que na parte final do episódio, quando o Wirt e o Greg voltam para o mundo real, que fica tudo feliz, é muito parecido com o paraíso terrestre de Dante. Porque assim que o Dante sai do último terraço, ele vai para o paraíso terrestre. E ali ele finalmente encontra a Beatriz, assim como o Wirt acaba encontrando a Sarah. E finalmente fica tudo mais calmo e mais tranquilo, para que o Dante finalmente comece a jornada através do paraíso.